Eu sou madrasta há 5 anos e apesar de todos os desafios que tem nessa realidade, eu tenho conseguido ter um bom casamento e um bom relacionamento com as minhas enteadas. Então, se você está conhecendo um homem que tem filhos de outro casamento, esse vídeo vai te ajudar. Bom, quando eu conheci meu marido, eu já sabia que ele tinha 2 filhas. Na época que a gente começou a ficar, elas tinham entre 5 e 7 anos. Então eu já sabia um pouco a realidade que eu ia viver se eu entrasse de cabeça nesse relacionamento. Para tomar uma decisão, eu observei alguns pontos antes de realmente ficar com meu marido e ter uma vida junto com ele. E esses pontos, eles foram muito importantes porque depois eu não fui pega de surpresa, sabe? Então acho válido você dar uma olhada aí também. O primeiro ponto que eu observei e que eu te aconselho a olhar aí também é a questão do término com a mãe das crianças. Então, assim, quanto tempo que faz que eles terminaram? No meu caso, já tinha feito 4 anos, ela já estava casada com outra pessoa, ele já tinha se relacionado com outra pessoa antes de mim também. Então, essa questão já estava bem resolvida, não tinham se separado recentemente, sabe? Não, já estava bem resolvido isso. Ah, e uma outra coisa que eu observei nesse primeiro momento também foi como que era o contato dele com a mãe das crianças. Se o contato era só para falar das crianças mesmo, porque, gente, a gente tá falando de filhos, né? Querendo ou não, uma hora ou outra eles vão precisar conversar se são crianças pequenas. Na época elas tinham 5, 7. Então, se são crianças pequenas, uma hora vai acontecer alguma coisa que os pais vão levar um pro outro. Mas aí você observa, né, a questão se tá querendo falar mesmo da criança, se tá trazendo uma situação ali para falar da criança, ou se tá tentando caçar assunto, sabe? Querendo lavar roupa suja, enfim, dá uma olhada. A gente que é mulher, a gente sabe quando realmente, né, é uma situação ali válida ou tá ali puxando assunto, tanto da mulher com o pai quanto do homem também com a mulher, entendeu? Então dá uma observada como que tá essa questão do contato dos dois. O segundo ponto foi observar as crianças. Quando eu conheci as meninas, eu já estava ali atenta, vendo como que elas eram, como que elas se comportavam, o jeito delas, né, a personalidade. Por quê? É bom você olhar as crianças, sim, porque elas vão fazer parte da sua vida, sabe? Vai ter final de semana que vai ser com você, férias, viagem, elas vão ser sua família também. Então eu observei, se não era aquelas crianças, sabe, chata, que tudo quer falar da mãe, ou que não quer ver o pai com outra mulher, sabe, essas crianças assim, ou então muito mal educadas, e ainda bem, graças a Deus, eu dei muito bem com elas, né, não tive nenhum problema assim nessa questão, e enfim, observei como que elas eram, porque eu sabia que elas iam ir na minha casa, né, que elas iam se tornar a minha família também. E quando é a gente que escolhe ser madrasta, a gente que escolhe entrar num relacionamento, que o homem tem filhos, é a gente que está entrando para participar da vida daquelas crianças. Agora, as crianças não escolhem você, entendeu? Então você pode sim observar e ver se te cabe ali ou não, né? Ver se na vida do pai também tem espaço para você ou não, porque muito pai às vezes que se separa e depois vive um tempo sem mulher, e os filhos têm essa convivência só com o pai, sem nenhuma outra figura ali, né, na casa. O que acontece? O pai às vezes coloca o filho no lugar da mulher. Então, geralmente aquelas crianças que, tipo, vai dormir na casa do pai, quer dormir com o pai, quer tudo com o pai, sabe? E a mulher, quando entra numa relação assim, não tem espaço pra ela, né? Aquele pai que, tudo bem, o filho é a prioridade, mas eu acho que numa família, cada um tem seu lugar. E aí, você sabe quando o filho tá ocupando um lugar que não é de filho, entendeu? E quando esse pai não sabe colocar limites, enfim, dá uma observada nisso. E o terceiro ponto foi ver como ele era como pai. Então, quando eu comecei a ter contato com as meninas que a gente não passava o dia todo juntos, né? Quando ele pegava as crianças, mas em alguns momentos eu estava presente. E aí, nesses momentos, eu observava como que ele era. Então, assim, se a gente ia num parquinho, numa praça, ali já dá pra você ter noção como que vai ser. Porque se deixa as crianças fazer o que quer, vai ser assim na sua casa, sabe? Se ele não coloca limite, do jeito que se comportar na rua, nesses lugares, vai se comportar na sua casa também, né? Então, ali eu já comecei a observar isso, a observar se ele tinha zelo pelas meninas, né? Se ele tinha cuidado, olhar esse lado mais pai para entender ali um pouco dessa dinâmica de como que funciona, porque era eu que era estranha ali, eu que estava entrando nisso, né? Eles já tinham essa vida antes de mim, então, né, eu tava ali
conhecendo um pouco desse universo e aproveitei para observar isso. Eu acho sim que ser madrasta é um desafio, só que se você observar esses pontos que eu tô te falando e eles forem mais positivos do que negativos, tem grande chance de vocês conseguir fazer essa família aí funcionar, entendeu? Só saiba que é uma realidade diferente, né? Se você nunca foi madrasta, enfim, é um mundo novo. Você vai ter que aprender a lidar com algumas coisas que, se você tivesse com uma pessoa que não tem filhos, você não precisaria lidar, né? Só que é aquilo, se essa relação tem mais pontos positivos do que negativos, tem como dar certo. E eu não acredito que um homem ou uma mulher que tem filhos, eles estão condenados a viver sozinhos. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha te trago um pouco de clareza para tomar essa decisão, porque é uma decisão importante, né? E é uma experiência completamente diferente do que você já passou, diferente dos relacionamentos que você já teve, né? Muito provavelmente, se você não é madrasta. E muito desafiadora também, tá? Então saiba disso, observe esses pontos. Eu fiz esse vídeo pensando em você, em ajudar você a tomar essa decisão se entra ou não nessa relação, para você não sofrer com enteado, com ex-mulher, com nada disso, com pai banana, tá? Se você gostou desse vídeo, ele te ajudou, já se inscreve aqui no canal que eu vou trazer mais vídeos nessa série de Papo Madrasta. Um beijo e até o próximo vídeo.